Exercício: o dobro de um número qualquer. Faça uma função para calcular o dobro de um número qualquer. Deixa eu aparecer aqui. Eu sou Flávio Alexandre, mais uma vez, seja bem-vindo, bem-vinda ao curso de Lógica de Programação mais testes unitários. E aqui é o nosso segundo exercício que a gente vai atacar. Ele é bem simples, tá? Uma função para calcular o dobro de um número qualquer. O dobro de um número qualquer, qual que é o dobro de um número? Tranquilo, de boa, né? 4, o dobro de 4 é 8. Beleza, o dobro de 6 é 12, por aí vai. Então não tem erro. E aqui o único complicômetro é a função, que a gente vai colocar a função. A função é um conceito simples. Se você não sabe quase nada de programa, se você já sabe, já passou lá os 6 meses da faculdade, ali do seu cursinho de técnico, né, ou mesmo superior, tem 6 meses não, né, um semestre, um semestre ou às vezes 2 semestres, você já tem aí uma noção do que é a função, para você não vai ter erro, né, para você a única novidade é os testes. Mas para quem está começando a programar sozinho, de repente, tal, precisa ter o conceito de função, tá? Então a lógica aqui não, é quase zero. É mais essa questão da função. Vamos para os códigos que aí eu vou ajudando no meio do caminho nesse ponto aí, legal? Então, ó, são 5 arquivos aqui. Eu vou mostrar novamente a forma como não deve ser feita e depois começo a elaborar uma solução mais interessante, tá? E aqui, deixa eu ver como é que está meu terminal, que eu acho que estava do jeito que estava antes lá. Aqui a gente vai... Lembra que ficou uma certa estranheza no exercício anterior? Aqui a gente vai começar a clarear, tá? Deixa eu jogar ele mais para cá. Isso, beleza. Perfeito. Não preciso nem desse cara aqui. Só esse aí já tá bom. Legal. Vamos dar uma olhada no código aqui primeiro. Acho que dá para você enxergar aí, né? Bom, o que eu fiz aqui? O input é uma função. Olha, já é uma função, não tem jeito, né? É engraçado a gente não... As pessoas ensinarem fazer um input, um print e não falar que é função. O print é uma função, tá? Print é uma função. Ela vai fazer o quê? Ela vai imprimir o que você passar como parâmetro. Eu passei a variável número como parâmetro. E dentro da função, ou melhor, na assinatura da função, onde está definida a função print, em algum lugar está escrito assim, ó. Tá? Ele faz alguma coisa aqui, blá, 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 né? Em algum lugar, essa aqui é a assinatura da função. Ele tem aqui não é variável, é uma... Fugiu o nome. Parâmetro A. Ele vai mostrar na tela o parâmetro A, tá? Então, print é uma função, input é uma função, ele aceita aqui uma string como parâmetro, isso aqui vai ser exibido na tela, ele vai capturar, ele vai mostrar isso aqui para o usuário, vai capturar o que o usuário digita, e a resposta, o retorno dessa função, a gente está atribuindo a variável número. E aqui a gente está printando. Aqui não faz nada esse código aqui, né? Deixa eu voltar ele aqui onde ele estava. Beleza. E se eu executar, vamos lá, vai executar ele, é o primeiro, né? É o primeiro ali, então vou dar Python 3, 01. Olha lá, digite um número. Ele mostra o número que digitou. No 2, o que eu fiz no 2? Eu multipliquei. Aqui está a lógica. Nossa, que lógica, hein? Aqui eu multipliquei, é o dobro, né? Vamos ver se ele funciona. E aí que tá a parada, né? Esse ver que funciona dói. Por quê? Porque você fala assim, pô, como é que a gente vai testar isso aqui? Da mesma forma que eu acabei de testar. Você vai entrar aqui, só que em vez de 1 é o 2, né? Já é o próximo arquivo, tá? Digite um número. 10. Aí o dobro, 10, 10. Ué, por que ele fez isso? Quer dizer, você olhou e falou, pô, não é o esperado. Aí você vem aqui e aí eu já sei tudo bem que, no caso, o input, ele aceita qualquer coisa ali, ele não vai converter o número em inteiro. Então a gente tem que fazer isso, tem que deixar de forma explícita. Então a gente precisa de uma outra função chamada int. Peraí, Flávio, peraí, não entendi nada, cara, tá bom. Eu vou entrar aqui em Python. Estou em Python, tá? No terminal iterativo de Python. E eu vou fazer o seguinte, o que ele faz aqui? Ele converte, ele é uma função, é isso, ó. Ele converte a entrada em um número, tá? Então, se eu passar uma string com o número 1, ele deve converter em inteiro, olha lá a saída, tá? Porque se eu passasse só string, eu teria o número, teria, mas no formato de string. Então, ele converte ali para inteiro, é isso que o int faz. Então, ele pega a entrada e converte para inteiro. E aí, será que funciona?
Aí novamente a dor. Aí você tem que ir lá e fazer, testar de que forma? Você tem que novamente inicializar seu programa. É o 2, né? Ou é o 3 agora? É o 3 é o que está corrigido. Você vai novamente inicializar seu programa, fazer o input dos dados, número 10, e ver o resultado. Agora deu certo, beleza, mas a gente teve esse trabalho. Aqui você vai falar assim, o software é minúsculo, é pequeno, não é nada, né? Mas você fazer isso num código de verdade, numa aplicação de verdade, cara, é quase que inviável, né? Eu diria que é quase impossível, porque tantas telas, tantas coisas, não tem como fazer. Tá? Você não tem essa facilidade aqui de iniciar o programa, dá uma entrada e espera uma saída. Isso não existe. Tá? Só nesses códigos pequenininhos. Por isso que às vezes não faz muito sentido, né? Então essa aqui é da forma que não se deve programar. Tá? Vou falar, você colocou o int aqui, por que eu não posso colocar o int lá embaixo e tal? Tá, poderia ser. Ou por que eu não coloco a multiplicação aqui em cima? Por exemplo, acho que é o 4. Isso, ó. O que eu fiz? Eu estava multiplicando aqui embaixo, por que eu não multiplico lá em cima, né? Beleza, tranquilo. Para eu saber que isso está funcionando, eu tenho que novamente abrir o terminal, iniciar o programa, fazer o input, fazer o input dos dados e observar com muita atenção a saída. Porque se houver saída errada, né, no cansaço ali, né, enquanto os olhos têm areia ali, né, e falar, tá certo, matou, né? Tá. Aí no sync é o seguinte, se eu estou fazendo tudo isso aqui já numa linha, estou atribuindo a variável número e estou printando o número, por que eu já não faço direto isso aqui, né? Por que eu já não printo isso aqui, ó? Que é o 5, ó. É isso aí, tá? Olha que louco. Aí você vai falar, nossa, é assim que se programa de verdade? Não, não é. Na verdade, o 5 ainda é o exemplo na qual você deve fugir. Então, esse exemplo é na qual você deve fugir dele, tá? Porque a minha pergunta é, onde é que está a entrada, onde é que está o processamento, onde é que está a saída aí? Fala para mim, onde é que está? Vai lá, pausa a tela agora e fala para mim, onde é que está a entrada, onde é que está o processamento, onde é que está a saída? Se eu olhar em alguns, aqui por exemplo, ó, aí, onde é que está a entrada, onde é que está o processamento e a saída? Você vai falar, aqui está um pouco fácil, aqui está a entrada, aqui está o processamento, saída, ih, ferrou. Onde é que está a saída aqui? Quem é a saída, quem é o processamento aqui? A saída é o print, o processamento é esse. Não, tá tudo misturado aqui. Isso porque está bem simples, a gente está fazendo o dobro de um número. Tá? Legal. O que eu proponho? O que eu proponho? Vamos começar com uma solução diferente. A gente já tinha visto um pouquinho do assert e eu já comecei dessa forma. Ó. 2 vezes 6 é 12 e 12 é igual a 12. Tá? É que se eu colocasse 12 aqui direto, não ia fazer sentido nenhum. Né? Então eu já coloquei o 2 vezes 6 aí. O que isso dá? Novamente eu vou pedir ajuda aqui para o terminal. Eu vou entrar aqui no Python 3 e vou mostrar isso para você. O assert, quando ele... Só dar uma pequena revisada, tá? Quando ele dá true, ele não faz nada, ele fica em silêncio. Ó. Compensação, quando ele bate um false ali, ele dá um grito, né? Ele fala, assert é um erro, cara, negativo, tá? E qual que era a expressão que eu estava testando ali, ó? Era essa daí, ó, assert. 12 é uma pergunta, 12 é igual a 2 vezes 6? É, porque ele ficou em silêncio, tá? E 12 é igual a 2 vezes 7? Não, assert é um erro, tá entendendo? Beleza. Aí, o que eu fiz nos próximos exercícios aqui? Eu fui refatorando o teste, o próprio teste. Porque a gente não só refatora código, como teste também. Então, o que eu fui fazendo? No 2, eu joguei o 6 para uma variável no 1 e inicializei a variável aqui atrás. Tá? Eu vou manter sempre aqui, mantendo o 12 aqui fixo e vou tentando refatorar aqui. No passo 3, o que eu fiz? Aí eu peguei o 2 vezes num, joguei num resultado chamado dobro, e aqui eu estou já comparando o dobro com... Porque meu teste começa a fazer sentido. Eu estou querendo ler... Eu não quero ler isso aqui, ó. Isso não é um teste profissional. Esse aqui está mais próximo, que é que eu estou comparando o 12 com o dobro. Né? Só que ainda não sei o dobro de quem, né? Dobro do quê? Dobro de 1? Dobro de 2? Não sei. Então, acho que... E tendo isso aqui já separadinho, eu acho que o próximo eu já parto para uma função. Aqui eu já parti para uma função. Para você que não tem nada de função, eu espero gravar um vídeo falando sobre função, dando o básico de função. Tá? Qualquer coisa eu vou deixar aqui indicado no DevFuria. Vou te mostrar como eu cheguei aqui. Ó. Você vai lá no site da DevFuria. Já ouviu falar no site da DevFuria? Então, foi o que fiz. E na seção de Python, procura... eu tenho um artigo aqui só sobre funções. Você podia entrar também no básico da sintaxe de Python e procurar a parte de funções.
Mas dá uma lidinha aí, ó, ele fala sobre funções, espero que isso te ajude a entender. Não tem muito segredo, tá? Ele é curtinho, olha o exemplo aqui e faz lá no terminal, tá? Beleza. Então o que ele está fazendo? Aqui, ó, ele está fazendo exatamente, vou até abrir em dois arquivos aqui, ó, o 4 e 1. Opa, estava aberto, né? Eu fechei. Ou não era o 1, era o 3. Por isso que eu fechei, tá? Ó, esse num 6 dobro igual a 2 vezes num. Tá igual, tá idêntico. Qual a diferença? Que ele retorna dobro. Em vez de eu jogar dobro aqui, ele está retornando dobro. E é uma função. De boa. Né? E aqui embaixo, em vez de eu chamar só dobro, que aqui é uma variável, aqui eu executo a função. Ou aqui está começando a ficar as coisas entrar no eixo. Esse aqui é um teste esperado, já próximo de um teste profissional. E aí, não contente, falei, vou dar mais uma refatorada nisso aqui, porque precisa, porque o 6 ele está de forma fixa aqui, né? Ele só faz o dobro de 6. Então, como é que a gente deixa isso de forma mais maleável? Ah, ainda não. O que eu fiz aqui? Eu peguei a variável dobro. Desculpa, ó, na variável dobro aqui, ó. Se eu estou fazendo 2 vezes num, isso significa o dobro, eu estou retornando o dobro, novamente, por que eu já não retorno direto isso aqui? Então, eu vim aqui e coloquei retornando o valor direto. Agora sim, o 6 está travado aqui. Como é que eu flexibilizo ele? Colocando como parâmetro. Quer dizer, o que você passar, ele joga aqui para essa variável é a mesma que essa multiplica por 2 e retorna o resultado, que é o que eu estou fazendo aqui, ó, dá uma olhada no 5 e o 6. Ó, o 5, o dobro, eu chamo ele de, quer dizer, essa função vai estar sempre retornando 12. Eu não quero uma função que retorne um valor fixo, eu quero que ela tenha uma certa inteligência. Então eu passo o valor que eu quiser e esse valor vai ser, eu vou ter como resultado o dobro desse valor, tá? Na solução 7, eu acho que eu só fiz uns comentários ninja aqui, ó. Isso aqui refere-se a seu teste, equivalente ao seu teste, e esse é a sua lógica, uma função que retorna o dobro de um número qualquer. Podia ter colocado aqui a sua lógica, tá? Então a parte de cima é a lógica e esse aqui é o teste. E no 8, antes de chegar no 8 ainda, ó. E como é que eu sei que o código está funcionando? Qual que é a grande diferença? Como é que eu faço? Eu estou no solução 7. Como é que eu sei que esse código vai estar funcionando? Eu vou executar no terminal. Se ele aparecer, apareceu. E eu estou no terminal interativo, vou para o terminal normal. E é o 7, solução 7. Né? Eu vou executar ele aqui. Opa, solução 7. É esse. Beleza, é esse aí, ó. Vou executar. Se ele ficou em silêncio, é bandeira verde, código funcionando. Tá? Então tá tudo certinho, é assim que eu testo o código. Eu posso fazer isso diversas vezes, inclusive, ó. Tá? Ele está sempre em silêncio. Se ele tivesse errado, por exemplo, o dobro de 6 é 20? Não, não é, né? Então, o que vai acontecer? Vou até dar um clear aqui, ó. Vou até limpar minha tela, ó. O que vai acontecer agora? Vamos os tambores. Agora vai falhar. Olha lá, gritou, assertion error. Assertion 20 não é igual ao dobro de 6. E a linha 12 que está com problema. Que é essa linha aqui, ó, tá? Essa asserção falhou. Seu teste falhou. Seu teste falhou que seu código está quebrado. Bandeira vermelha. Pode parar e fazer esse teste passar. Né? Aqui no caso eu mudei aqui, né? Porque às vezes podia estar certo aqui, ou podia estar exatamente isso, e podia estar errado aqui, ó, por exemplo. Né? A gente sabe que vai falhar também, ó. Falhou de novo, o mesmo erro, a linha 12, essa asserção, apesar de estar aqui, ó, 12 é igual ao dobro de 6, ela não está retornando, se 12 é o esperado, o dobro de 6 não está batendo com o esperado não. Então você vai ter que olhar o código e falar, putz, aqui não é 2, aqui é 3. E aí você vai falar, e agora, será que está certo? Pergunta para os testes, certinho, tá? E na solução 8, olha só que eu fiz a mesmíssima coisa, tá? Eu só coloquei aqui embaixo, mais ou menos que a gente tinha no começo, nesse aqui, ó, tá vendo? Porque aqui ele não está mostrando o resultado. Se você quiser ver o resultado, você pode executar aqui de boa, novamente fazer o input. Mas olha uma diferença que tem aqui. Além de ficar um pouco mais legível, você não tem um monte de coisa, né? Tudo bem, vai. Eu estou comparando esse código com esse, tá? Esse código aqui com esse. Você tem aqui, fica um pouco mais claro, né? Você tem uma entrada, e tudo bem que você converte o valor, aqui a gente é obrigado a converter o valor. Você tem o dobro, que seria o processamento, e o print, que seria aqui a saída. Aqui fica claro de você ver o que é entrada, processamento e saída. Apesar de a gente estar em uma única linha, lógico, isso aqui não é o ideal, né?
Mas de qualquer forma, ele é bem melhor do que isso. Mas você vai falar assim para mim, você pode argumentar. Ah, mas aqui eu tinha uma linha só. Aqui você tem pelo menos 17 linhas, né? Ou pelo menos uma, duas, três, quatro linhas, tá? Mas aqui você tem a garantia que o teste está funcionando. Não preciso olhar. Se eu quiser olhar, eu olho. Mas eu não preciso. Eu posso só executar o teste. Uma vez que o teste está em silêncio, isso aqui meu código está funcionando. Não preciso abrir o programa, tá? Essa é a grande diferença. Vou deixar ele quietinho aqui. E assim a gente termina mais uma videoaula, beleza? É isso. E se você tiver alguma dúvida, coloca aqui no comentário do vídeo que vai ser um prazer responder. Se você quiser compartilhar o seu código com os outros alunos, coloca no comentário também, mas não coloca o código direto lá não. Usa na internet tem muito, a gente chama de beans. Tem um que chama PestBean, inclusive. Depois eu deixo o link em algum lugar aí. PestBean, você entra nele, ele é gratuito, é super fácil de usar. E aí você põe seu código lá, ele deixa indentadinho, bonitinho, né? E aí você pega um link, aquele link você joga aqui pra gente. Fala, olha meu código aí, eu vou ver um link. Eu clico no link e vou pro PestBean ou para qualquer um outro similar, né? Caso você queira compartilhar seu código com a gente. Se gostou do vídeo, também não esqueça de deixar o seu curtir aí, beleza? Tranquilo? Então, bora estudar pro próximo exercício. Até lá!